participado já das últimas aulas, né? Tem, é porque o notebook que eu usava, o microfone não funcionava. Estou no celular hoje. Ai, é verdade. Aí eu sempre assisto, só passo mensagem. Tinha isso mesmo, isso é verdade. Vocês estão... Todo mundo está visualizando aí o... Estou. Está visualizando? Pronto. Vamos começar. Começamos aqui a gravação. Pronto, você está sendo gravado. Hoje, como eu falei há pouco, vamos iniciar a disciplina de contabilidade, né? Deixa eu ver como é que está aqui o cronograma de vocês. Teve feriado não, né, para vocês? Acho que não teve, não. Vocês estão com sorte. Não teve feriado dia de quarta-feira, né? Pronto. Feriado, como assim, gente? Não, Na é porque próxima teve quarta. turma que teve feriado durante a semana, por exemplo, o pessoal da segunda-feira teve 7 de setembro, 12, agora dia 12 de outubro, foi feriado. Uhum. Aí tem impactado no cronograma que eles têm colocado algumas disciplinas com apenas 3 encontros, ao invés de 4. Entendi. Aí tem Nossa, mas fica muito mais pesado. Pois é. Marcela, no dia 28, é funcionário pouco para você, é feriado? Não, para a gente não, né? Dia 28, próxima quarta. Ah, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, é porque acabou de aparecer a mensagem aqui, que eu estava reconectando. Eu não acredito que a internet vai cair agora. Aguenta aí as pernas. Então, unidade 1, a contabilidade, o patrimônio e as contas. Aí, depois a gente vai ver aí a estrutura do balanço e as variações patrimoniais. E, por fim, a parte de escrituração contábil, tá? Não é difícil, tá? Essa parte de contabilidade é até um pouquinho gostosa de saber, né? Porque... Pois é, tem um amigo meu que estuda finanças que falou que era muito legal e tudo. As do próximo semestre aqui já vão ficando um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, mais detalhista, né? Mas essa daqui é uma introdução, então é bem legal. Então, nessa unidade, a gente vai compreender o conceito de contabilidade e a sua aplicabilidade, conhecer, compreender e identificar o patrimônio das entidades e interpretar as mutações que ocorrem no patrimônio, certo? Vamos falando aí, então, começar um pouquinho sobre a origem da contabilidade. Vai dizer Os slides não estão aparecendo. Não está visualizando? Tenta entrar e sair de novo, Reginaldo. Os demais estão visualizando? Não, também não. Também não? Então, peraí. Vamos novamente. E agora? Agora foi. Agora deu certo. Show! Então, vamos lá. Então, ele vai dizer lá o livro de vocês que a origem da contabilidade ela é muito antiga. Costuma-se dizer aí que a contabilidade é tão antiga quanto a origem do homem, né? E ela, na sua forma rudimentar, ela já era utilizada, então, pelo homem pré-histórico. Naquele tempo, o registro das coisas que possuía, né? Quem possuía começou, imagine aí, o pessoal da época aí do desenvolvimento da agricultura, começam a ficar presos, né? Param de ser nômades e começam a ficar mais presos à terra. Aí começam a plantar, começam a criar. E como é que eles iam fazer o controle do que eles tinham, né? Então, por exemplo, naquele tempo, o registro das coisas que as pessoas possuíam, como, por exemplo, um rebanho de ovelhas, ele era feito pela associação da quantidade de animais a uma certa a mesma quantidade de pedras. Então, para cada animal que eles tinham, eles colocavam lá uma pedra representando um animal daquele. Então, começou assim, né?
E a contabilidade moderna, ela nasceu lá no norte da Itália, né? Provavelmente durante os séculos 12 e 14, então realmente é bem antiga, né? E aí datam dessa época diversos registros semelhantes aos verificados aí na contabilidade moderna. Ela se consolidou, né, a partir do trabalho aí por um frade franciscano, matemático, teólogo e contabilista, o Frei Luca Pacioli, né, que publicou na Itália, lá em 1494, antes mesmo de sermos invadidos aí por Portugal, né, um tratado sobre contabilidade que ainda hoje é de grande utilidade no meio contábil. E tratava-se de quê, gente? Do método das partidas dobradas, né? E a gente vai saber um pouquinho mais à frente o que é isso. Sabe-se, então, que o Frei Luca, ele não foi o inventor desse método, tá? Ele apenas descreveu uma metodologia já em uso na Itália, pelo menos um século antes. Então, ele foi aí o porta-voz, né? Foi quem deu luz, deu vida aí ao método das partidas dobradas. O desenvolvimento da contabilidade foi notório com a seção econômica norte-americana, agora no período mais recente, principalmente após a grande crise que eles tiveram lá, né, de 1929, muito conhecida, onde muitas empresas vieram aí à falência. É a quebra da bolsa? Exatamente. E após esse período, com a ascensão cultural e econômica, o crescimento lá no mercado de capitais, que é outra disciplina que a gente vai ver este semestre, que eu acredito que vocês também vão gostar. Então, com o crescimento do mercado de capitais e também da auditoria, houve uma preocupação em tornar a contabilidade como uma forma de um mecanismo para quê? Para a tomada de decisão, tá? Devido aí à necessidade de trazer informações às pessoas que iam investir nesse mercado. Então, a gente vai ter aí que a contabilidade, ela é essencial, primordial, crucial, imprescindível para quê? Para análise de informações, para subsidiar a tomada de decisão, tá? Então, ela é muito importante, certo? Nas empresas, e quem negligencia essa parte, geralmente, está negligenciando toda a saúde, né, financeira aí da sua empresa. Hoje, a contabilidade ela é utilizada largamente no meio empresarial, sendo enfatizada como um elemento gerador aí de subsídios aos gestores nesse processo de tomada de decisões. E aí tem alguns conceitos. No livro de vocês, eu acho que tem até mais do que esses daí, tá? Eu trouxe aqui uma forma de ilustrar, mas depois vocês dêem uma aprofundada lá no livro, né? Mas alguns deles, né? Vai dizer que é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativas aí à administração econômica, sistemas de informação e avaliação destinados a prover os seus usuários com demonstrações e análise de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, né? Ou seja, alguns conceitos que tem lá e vocês podem dar uma olhada para tentar vislumbrar aí, né, conceber melhor na cabeça de vocês o conceito do que vem a ser contabilidade. E aí, no livro de vocês tem esse diagrama e essa foto, que é o processo contábil. Então, o que é o processo contábil? Nada mais é do que esse primeiro momento aqui à esquerda, né, amarelo, que é o momento de coletar dados. Então, a contabilidade ela faz isso, ela coleta dados. Depois que ela coletar, ela vai processar esses dados. Depois que esses dados são registrados e processados, você vai ter o que como resultado? Relatórios. E são esses relatórios que vão servir aí de base para a tomada de decisão, tanto da administração, para os investidores, bancos, certo? Até mesmo aí para a questão do governo é utilizado. E se a gente for analisar o campo de atuação de um profissional da contabilidade, né, um contador, a gente vai ver que a profissão de contador ela foi regulamentada em 1946. E houveram aí, né, houve alterações que foram introduzidas pela Lei 12.249 agora, em 2010, agora, né, faz só 10 anos.
que criou o Conselho Federal de Contabilidade, CFC. Tá? E aí ele definiu as atribuições do contador e também do técnico de contabilidade. Então, ficou muito bem delineado até onde um técnico de contabilidade pode ir, né? Pode exercer algumas atribuições e quais somente o contador pode exercer. Essa regulamentação, ela traz no seu texto legal que somente poderão exercer a profissão aqueles que estiverem devidamente registrados nos órgãos competentes. Ou seja, não basta apenas você fazer um curso, tá, de contabilidade. Você precisa ter o seu CRC, você precisa estar registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Ok? É que nem engenheiro, né, que tem o CREA e tudo mais, a gente também tem. E aí, um diagrama dos campos de atuação do profissional de contabilidade, tá? Pode ser em empresas, pode ser autônomo, né? Até mesmo também no ensino, como professor, pesquisador, e também atuar dentro dos órgãos públicos. Uma das grandes áreas de atuação do profissional de contábeis, né, é a prestação de serviços contábeis, né? Seja em forma aí de contabilidade terceirizada, assessoria contábil, consultoria, né? Que inclui aí, além da contabilidade tradicional, há também contabilidade tributária e a gerencial. A gente acabou de ver a disciplina de direito tributário, né, e empresarial. Qual a diferença entre elas três? Oi? Qual a diferença entre elas três? A tradicional, a tributária e a gerencial. Posso falar? Contabilidade tradicional, está mais ligada aí a essa questão de balança, a parte de acompanhamento patrimonial, né? Das mutações patrimoniais e tudo mais. Essa tributária se você quiser ter um foco apenas nessa parte de tributos, né? Porque a gente sabe que hoje muitas empresas, elas procuram essa terceirização de escritórios, às vezes preocupadas com essa questão tributária, né? Tipo, fazer um planejamento tributário, de fazer arrecadar o pagamento, né, dessas questões tributárias. E a gerencial é porque principalmente no próximo semestre, a gente vai ver a utilização da contabilidade como uma ferramenta de gerenciamento de uma empresa, de saber a questão dos custos, né, onde está indo mais recurso e não está tendo retorno. E a contabilidade... Tipo a parte geral financeira, de lucrar, dos lucros, os gastos, é tipo uma análise financeira da empresa, é tipo isso mesmo. Isso. Quando você fala em gerencial, você está envolvendo aí, tá aqui os fones porque tá... Então, tipo assim, quando, por exemplo, você tem uma empresa e tem um contador, ele vai trabalhar com a contabilidade gerencial, é isso? Na verdade, ele vai trabalhar isso, se você só tiver ele com a tradicional, a tributária e a gerencial. Porque, na verdade, ele vai fazer essa parte toda de, mais, vamos dizer assim, mais rudimentar, no sentido de que, como ela primeiro surge, né, nessa questão de contabilizar mesmo o que você tem, as alterações no patrimônio, tudo mais, que é o que a gente vai ver agora. Por outro lado, se você também tem essa pessoa na empresa, você vai delegar a ela toda essa questão tributária. Aí, claro, depende do tamanho da empresa, né? Se for uma empresa muito grande, você talvez tenha um departamento que tem subdivisões. Se for uma empresa pequena, talvez ela vá terceirizar, contratar uma outra empresa, e aí ela vai fazer talvez um apanhado mais resumido, né? Mas se você tem um contador numa empresa aí pequena, média, então ele vai fazer essa parte tradicional, essa parte tributária, e a partir dos relatórios que eles vão gerar, né, eles vão auxiliar nessa parte gerencial. De dizer, olha, esse item aqui dá com custo muito elevado, é tanto então, que... meio que uma completa a outra para gerar... Sim, na verdade é porque é como se fosse uma só, mas você pode se especializar. Mas tem áreas que... Eu entendi agora. Exato, você pode se especializar. Mas não impede também que, dependendo do porte, do tipo de empresa, do tipo de contabilidade que você vai exigir, uma pessoa vai fazer tudo isso. Objeto e finalidade da contabilidade.
né? Em muitos casos, a gente pode atribuir o insucesso, como eu falei para vocês, né, de empreendimento a uma má administração ocasionada pelo uso inadequado ou até pelo desconhecimento das informações que deveriam ou são geradas pela contabilidade, certo? Então, ninguém pode administrar corretamente se não tomar decisões corretas. E também, gente, se não souber os seus números. Vocês lembram lá dos episódios do sócio, né? Ele sempre pergunta: mas quanto é que você tem de lucro de custo? Quanto é que tem de... Então, ele está sempre falando, quem não conhece os seus números não tem como colocar um negócio para ir para frente. É preciso conhecer. Isso pode ser evitado, né? Essa questão aí de má administração, com o uso eficiente da contabilidade, porque ela é um sistema que vai possibilitar a geração de inúmeras informações, que, como a gente viu, pode ser utilizada aí em várias situações dentro de uma empresa. O planejamento é uma das funções que mais utilizam os dados contábeis, tá? Para que você possa planejar o futuro, né? Essa organização, ela precisa de informações relativas ao processo produtivo, como os custos, gastos com despesas administrativas, despesas legais, como alvará de funcionamento, salários, encargos sobre salários, média de horas extras. Tudo isso, gente, quem vai subsidiar essas informações vai ser a contabilidade. Então, ela é muito importante. Inclusive, viu? Eu não sei se vocês já estão pensando aí nos temas. Qual foi o tema que tu definiu aí, ô João Vitor, que está estudando? Vitor? É o João Vitor? Vitor Vasconcelos? Vitor Hugo? Sim. Eu pensei em falar, tipo, sobre a contabilidade hoje e sempre. Trazendo o lado histórico, trazendo, tipo, a importância, trazendo a utilização dela. Então, meio que eu queria falar a respeito, tipo, historicamente... Histórico. Tipo, levar para essa pegada histórica e também para essa pegada, tipo, atual. Então, é meio que nesse sentido, entendeu? É bom pegar também para o sentido de futuro, porque a contabilidade está elencada entre uma das profissões, né, que o pessoal fala que vai deixar de existir. Eu tinha pensado no tema, a contabilidade hoje e sempre. Uhum. Ou então tu pode colocar assim, a contabilidade hoje e sempre. Não, era isso que eu tinha... hoje e sempre uma interrogação, como se fosse uma pergunta. Exatamente, porque esses títulos chamam a atenção do leitor. Opa, peraí, deixa eu ver, achei interessante. Certo? Muito obrigado pela dica. Já o controle, né, gente, vai ser o acompanhamento das atividades da organização. Tá? Através dele, o gestor ele pode observar o comportamento dessa organização e se ela está de acordo com os planos traçados. Então, você pega as informações da contabilidade que vão servir aí de insumo para o planejamento da empresa e aí depois, durante a execução do planejamento, você vai fazendo o controle. E aí a contabilidade vai ser, então, a guardiã, né, dos dados que vai servir para esse processo, inclusive para acompanhar se o planejamento está sendo realmente cumprido, se está alcançando as metas desejadas e até mesmo para momentos de ajustes. O objetivo da contabilidade é o patrimônio das entidades econômicas administrativas e o seu objetivo é permitir o estudo, o controle e a apuração de resultados diante aí dos fatos decorrentes da gestão do patrimônio dessas entidades. Né? A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações de ordem econômica e financeira sobre o patrimônio para o quê? Para facilitar a tomada de decisão. Os interessados nas informações contábeis são os chamados usuários da contabilidade. E, geralmente, são as pessoas que se utilizam da contabilidade, elas demonstram interesse pela situação da empresa e elas buscam na contabilidade, então, as suas respostas. A partir do momento que uma empresa nasce, ela começa a interagir, então, com o meio que a cerca, né? E, para sobreviver, ela vai precisar ganhar dinheiro, meu povo, conquistar clientes, relacionar-se aí com os seus fornecedores, com bancos, ter um bom relacionamento com os seus colaboradores, estar em dia com as suas obrigações, tudo mais, né?
Então, a gente tem um diagrama que temos uma empresa, contabilidade. Então, tudo que vai gerar dela aí de informação é de via dupla, tanto vai como vem, né? E aí ele vai alimentar os dados, as informações geradas pela contabilidade. Ela vai refletir a realidade sobre investimentos, fornecedores, bancos, clientes, empregados, tributos, né? Assim como também ela vai alimentar informações para essas pessoas. E aí a gente vai falar sobre um princípio da contabilidade que o Conselho Federal de Contabilidade, lá no artigo 4º da Resolução 750 de 1993, ele vai falar lá a respeito desse princípio contábil da entidade. Então, gente, o princípio da entidade, ele reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. Tá? A necessidade da diferenciação de um patrimônio particular, aí no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas ou uma sociedade. Tá? Por consequência, o patrimônio ele não se confunde com aquele dos seus sócios ou proprietários, no caso aí de uma sociedade. Então, o princípio da entidade é para que fique bem claro que você não deve misturar alhos com bugalhos. Ou seja, se o Vitor abriu hoje uma empresa, a gente viu lá em direito empresarial que ele vai ter que fazer todo um estatuto da empresa, né? Vamos dizer que ele abriu um consórcio, e eles vão fazer o registro dessa empresa, lá vai estar dizendo quanto cada um vai incorporar ao capital da empresa. Vamos dizer que cada um vai dar aí R$10.000, então o patrimônio dessa empresa, o capital investido, o capital social, vai ser de 20 mil. Mas o Vitor e o colega dele aí que abriram essa empresa, depois de 2 meses, eles começam a tirar dinheiro dessa empresa, né, para pagar as contas deles de qualquer forma, ou começam a utilizar para pagar as contas até da família dessa pessoa, né? E aí, o que acontece? Você está consumindo o capital da empresa para a utilização dos seus sócios, seus proprietários. Isso acontece muito na realidade prática, principalmente pequenas e médias, micro e pequenas empresas, né? Que nascem aí de forma ainda um pouco informal, aos poucos vai se formalizando e as pessoas não têm muito conhecimento, né, técnico. Então, o princípio da entidade é para que não se confunda o que é o patrimônio da empresa e o que é o patrimônio dos seus sócios, para deixar bem separadinho. A contabilidade ela pode ser feita para pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Na questão da pessoa física, a gente sabe que é a pessoa natural, é todo ser humano, indivíduo aí. Então, às vezes, a gente precisa, né, de uma assistência aí, de um contador, né? Às vezes, por exemplo, quando vai fazer a declaração de imposto de renda e algo nesse sentido. E também pela pessoa jurídica, né? Nós já sabemos o que são aí as empresas. Então, ela pode ser feita tanto para um indivíduo ou para uma empresa, e quando se faz a contabilidade para uma pessoa física ou então jurídica, ela é denominada, então, a entidade contábil. Dessa forma, qualquer pessoa que tenha necessidade de contabilidade é chamada aí de entidade contábil. Aí a gente tem uma demonstração, essa área neutra aí, a contabilidade do sócio não se mistura com a contabilidade da empresa e vice-versa. Esse aqui é a esquerda. Já esses aqui coloridos, né? A gente vai ter o sócio A, que é o azul, o sócio B, que é o cinza, e de amarelinho a empresa. Então, a área onde a contabilidade é mantida exclusivamente para a empresa é a amarela, e essa sócio A, sócio B, é a área onde a contabilidade é mantida exclusivamente para a pessoa dos sócios, para gerenciar o que é de cada um. Certo? Então, isso daí foi o nosso tópico 1. Vamos, então, para o tópico 2, começar a falar um pouco sobre patrimônio. Então, a gente teve agora um momento de apresentação do que é, para que serve, né? Qual a importância dela. Vamos agora para um pouquinho mais de utilização na prática, né? Começando a falar sobre patrimônio.
Então, a contabilidade nada mais é do que um instrumento que vai ter como finalidade planejar e controlar o patrimônio das entidades, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com o objetivo de gerar informações, como já falei aqui algumas vezes. Mas o que vem a ser patrimônio, tá? É isso aí que a gente tem que compreender. Então, vamos para o conceito de patrimônio. E aí, para a gente entender o patrimônio, a gente primeiro precisa estudar através da representação gráfica, ou seja, se fala em representação gráfica, é algo parecido com um desenho, o que eu chamo de diagrama e tudo mais, tá? Que vai ser chamado aí de balanço patrimonial. Então, primeiro foca numa coisa, balanço patrimonial e patrimônio são coisas diferentes. Ele está dizendo é que para a gente compreender o que é o patrimônio, primeiro a gente tem que compreender o que é o balanço patrimonial, que é essa diagramação aí. Nós temos um balanço patrimonial, ele é dividido em duas partes, uma parte ao lado esquerdo, a outra parte ao lado direito. O que é que vai cada lado? A gente vai descobrir. O balanço patrimonial é, então, uma das mais importantes demonstrações contábeis. Então, a gente já aprendeu que é um tipo de demonstração contábil, e, por meio dela, a gente pode identificar, pode apurar a situação patrimonial e financeira de uma entidade em um determinado momento. Foca nisso daí. Então, vamos aí conhecer, agora sim, algumas definições. O patrimônio vai ser o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma entidade. Lembrando que quando falar em entidade, pode ser pessoa física ou jurídica. Mas é para você decorar isso daí. É um conjunto de bens, direitos e obrigações, ok? E são elementos que convencionalmente chamamos aí de riquezas, por serem raros, úteis, fungíveis, né, que é a característica de troca, tangíveis, porque possuem a forma física, desejáveis e avaliados em moeda. E o que são esses bens? Os bens, gente, é tudo o que pode ser avaliado economicamente e que satisfaça as necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica. Do ponto de vista contábil, né, bens vão ser todos os objetos que uma empresa possui, seja para uso, seja para troca ou seja para consumo. Tudo que essa empresa possui são os seus bens. Eles podem ser classificados em bens tangíveis e intangíveis. Sempre que vocês ouvirem essas palavras, tangíveis e intangíveis, porque elas são utilizadas em vários contextos, está querendo dizer o seguinte: tangível eu posso tocar, intangível eu não consigo tocar. Mais ou menos isso. Os bens tangíveis são aqueles que possuem uma forma física, então eles são corpóreos, são palpáveis. Por sua vez, eles vão se dividir, então vai acompanhando aí, a gente tem bens, direitos e obrigações, já soube o que eram os bens, tudo que a empresa possui. Esses bens podem ser tangíveis ou intangíveis. A gente já viu que os tangíveis é o que a gente pode tocar. Dentre eles, a gente ainda tem uma subdivisão, que são os bens móveis, que são aqueles que podem ser removidos do seu lugar, e temos os bens imóveis, que são os que não podem ser deslocados. Por exemplo, um edifício, né? Uma casa é um bem imóvel. Ele é tangível, eu posso tocar, tá? Um computador é um bem intangível, móvel, porque eu posso levar de um local para outro. Os bens intangíveis são aqueles que, embora considerados bens, eles não possuem uma existência física, tá? Então, eles não são palpáveis, não são constituídos de matéria. Porém, eles representam um bem significativo para suas empresas. Eles são determinados gastos, né, que a empresa faz. Oi, Olaes, tu quer dar aula aqui no meu lugar? O Olaes é sempre... mas para tu ver como é o Olaes. Faz 3 semanas que ele não participa, ou 4. Deixa eu ver. Oi, George, boa noite. Aí é só ter aula de contabilidade, ele boa noite, aula, né? Boa noite, professora. Porque essas semanas foi muito corrido. O esposo trabalhando até mais tarde, aí não teve como assistir às aulas. Mas contabilidade é um conteúdo bem interessante, professor. Você explica muito bem. Então, vamos lá. Onde foi que eu parei?
Os bens intangíveis, né? São aqueles que não têm matéria, mas eles têm um valor, né, para a empresa. E são determinados gastos que a empresa faz, os quais, aí, pela sua natureza, eles devem ser considerados, então, parte integrante. Quer ver um exemplo de bem intangível? A marca. Existe um valor agregado a certas marcas que você não tem como... Não tem uma existência física, mas elas como é que fala, meu Deus? Ai, meu Deus. Elas se... Gente, cadê a palavra? Embora elas não existam fisicamente, né, elas agregam valor a uma empresa, por exemplo. Imagine que quantos de vocês aqui, quando vão comprar algo que estão precisando, levam em consideração antes a marca do que vão comprar? E é claro, dependendo aí do bem que vocês estiverem buscando adquirir. Por exemplo, um carro. Ou um tênis para correr, sabendo que um tênis, né, para ser utilizado para corrida, precisa ali ter alguns níveis de qualidade a fim de preservar a saúde das suas articulações, né? Então, você vai, talvez, quando for escolher um tênis, aí você vai, não, eu vou pagar. Aí você pensa assim, poxa, mas tênis é tudo a mesma coisa. Eu vou pegar todos aqui com o mesmo tipo de amortecedor, mais ou menos o mesmo material de fabricação, o mesmo estilo, mas eu vou ter, por exemplo, um que já é até considerado alto, um ASICS, que custa uma versão mediana dele, uns 300, 400 reais, e vou pegar um Brooks. Um Brooks, que é uma marca muito conhecida, de renome internacional, que no Brasil aqui apenas a Centauro pode vender. E aí um mediano dele é 800 reais, certo? Então, por que essa diferença? Porque são marcas diferentes, né? E são marcas com reconhecida competências diferentes também. Então, agrega valor à empresa. Então, isso também é um bem para essa empresa, assim como a gente tem outras marcas, por exemplo, Coca-Cola. Você vê ali, tem outros que só porque, pronto, como a gente vai comprar carro aqui, o brasileiro, ele já vai logo buscando um Fiat, uma Volkswagen. Então, para esse mercado, né, eles vão ter aí um valor a mais apenas pela sua marca. Imagine que eu vou vender essa empresa. Vocês lembram daquele episódio da Car Cash, do sócio, né? Que o cara, eram 2 irmãos e tudo mais, a empresa já era muito conhecida, porque já acho que ela tinha mais de 30 anos, né? O pai que tinha fundado. E aí, até mesmo na hora de negociar o valor, um dos irmãos levou em consideração a marca, levou em consideração o que a Car Cash, o que o nome Car Cash representa no mercado. Então, isso é um exemplo aí de um bem intangível. Olá, qualquer coisa aí, se eu estiver falando alguma besteira, tu me interrompe, porque eu não sou contadora, não, tá? Então, são intangíveis as marcas, e temos algumas bastante conhecidas, Coca-Cola, Perdigão, Nestlé, Sadia. Então, as marcas, elas possuem um poder de geração de recursos a quem os explora. E são intangíveis também as patentes, né? Também tem isso. Os direitos autorais, o ponto comercial, fundo de comércio. Falando em direitos autorais, gente, eu recebi a prova da capa do meu livro. Estou tão emocionada que o meu filho vai nascer. Eu disse para vocês que eu estava escrevendo um livro. Eu já tenho o ISBN eu não dele. Entendi. Eu disse para vocês que eu estou escrevendo um livro e vou publicar esse livro. Não, tô passando. É que eu vi aqui direitos autorais, né? São direitos, porque eu estou escrevendo aquilo ali. Não é à toa de que quando vocês fazem o seminário disciplinar, que vocês fazem a com certeza, não pode ter plágio. Exato, porque você tem... Aquilo é um bem da pessoa, é um bem intangível, mas é algo que pertence a ela. Ela produziu, ela fez, né? Deu vida. É como eu estou me sentindo agora, dando vida ao meu livrinho. E esse final de semana passada, eu recebi a prova da capa. Queremos spoiler, viu? Ai, Jesus. Em novembro ele nasce, tá? Novembro vai dar certo. Em primeira mão, hein? Continuando. Então, a gente viu os bens, aí temos também os direitos.
Então, constituem direitos para as entidades todos os valores a receber de terceiros, ok? Esses direitos geralmente aparecem seguidos da expressão a receber, como exemplo, duplicadas a receber, promissórias a receber. Ok, no âmbito empresarial, esses direitos surgem, na maioria das vezes, após a realização aí de uma venda a prazo, tá? Aos clientes. Então, como não foi uma venda à vista, você ainda vai receber em algumas parcelas esse valor de outra pessoa. Então, fica aí como um direito seu, tá? E o dever do seu cliente pagar. No âmbito pessoal, passamos até aí o direito, então, no final do mês, após o mês de trabalho, né? A gente trabalha para receber o nosso salário. E temos direito de receber o nosso salário, normalmente, aí até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhar. Os bens e direitos, eles irão, então, figurar do lado esquerdo do balanço. Então, lado esquerdo, a gente já sabe que vão ser listados lá, contabilizados os bens e os direitos, ok? Então, a gente já está começando a preencher esse diagrama aí do balanço patrimonial. Então, lado esquerdo, bens e direitos. E o que fica do lado direito? As obrigações. E o que são as obrigações? São dívidas ou compromissos assumidos perante terceiros, tá? Ou então, bens de terceiros que se encontram em nossa posse, e aí a gente vai ter que depois pagar, né? Ou liquidados aí em uma data futura. Ou seja, são os nossos compromissos com outras pessoas. É comum nas empresas a ocorrência aí de compras a prazo, né? Tanto muitas vezes, de próprio material de consumo, que vai ser consumido para a realização da atividade, enfim, daquela empresa, quanto também quando vão fazer aí melhorias, né? A questão do investimento. Quando isso ocorre, a empresa ela não paga no ato, né? Então, ela fica com a obrigação de pagar a compra num prazo determinado. E essas obrigações, geralmente, então, aparecem com os nomes seguidos da expressão a pagar. Então, como exemplo aí de obrigações, o livro aponta aí as duplicatas a pagar, impostos a pagar, empréstimos, salários, né? E aí a gente vai ter já melhor desenhado aqui o nosso balanço. Agora a gente já sabe que do lado esquerdo ficam os bens e os direitos e do lado direito ficam as obrigações. E aí, o livro vai trazer para vocês um exemplo, chamando vocês a fazerem a contabilidade de vocês, certo? Todo mundo aqui trabalha? Então, bora fazer a contabilidade de como é que tá aí como é que estão as nossas finanças. Bora lá. E aí, o exemplo é esse daí, com os conhecimentos... Oi? As minhas obrigações não vão caber nesse espaço. Ô, Colberja, vamos ver esse exemplo aqui. Os seus direitos, os seus bens e direitos vão ser capazes de cobrir as suas obrigações? Vamos imaginar agora que um de nós possua a seguinte situação lá no dia 1 de março de 2010. Então, há 10 anos, quem estava lá no dia 1 de março de 2010 nunca imaginou que no dia 18 de março de 2020, né, a gente já está aí começando uma pandemia e ficando todo mundo isolado em casa. Hoje eu estava aqui conversando com meu marido, é uma graça, viu? Aí eu trabalho, esse quarto que eu estou aqui é o último da casa, é o mais no final da casa. Aí eu montei meu escritório aqui e tem um outro espaço ali do lado. Aí, de manhã, eu comecei a trabalhar um pouco na sala. Aí eu saí para almoçar. Quando voltei, eu disse, agora eu vou descansar um pouco no meu quarto. Aí, quando foi à tarde, agora eu vou trabalhar lá atrás mesmo. Aí, quando foi 5h30 da tarde para 6 horas, eu digo, vou já dar aula, né? Vou ficar aqui até de noite. Eu digo, agora vamos lá para a sala. Então, vocês estão nessa onda também? Como eu não saio de casa, aí eu fico só dando voltas dentro da própria casa, mudando de um cômodo para outro.
Então, quem estava lá no dia 1º de março de 2010 não estava preocupado com essas coisas que nós estamos hoje, mas a pessoa tinha aí algumas situações. Ela tinha um financiamento da casa para pagar, no valor de R$15.500. Ela tinha um certo dinheiro já ali no bolso, R$370. O salário de fevereiro de 2010 a receber, porque aí era 1º de março, né? Ainda era o primeiro dia, não sei nem se era o primeiro dia útil do mês, mas ela já estava ali na iminência de receber esse recurso, que era R$2.500. Tinha também um automóvel Fiat Uno, que no valor de 12 mil, uma casa residencial de 70 mil, conta a pagar na boutique, chique no último, o nome da boutique, R$500. Um plano de saúde para pagar 130, mensalidade da escola 325, dinheiro no banco em uma conta de poupança R$4.500 e a conta e a fatura do cartão de crédito para pagar no valor de R$455. E aí qual é a ideia? A gente organizar isso daí dentro do balanço patrimonial, dividindo aí então o que são bens, direitos e obrigações, ok? E aí a gente vai ter essa representação aí, com observância que a gente vai ter aspectos qualitativos, ou seja, a denominação desses bens é o que vai qualificar, identificar cada um deles o que é, e também os quantitativos, que é o valor mesmo em real, ok? Lá nos bens de direito, ele tem R$370 em caixa, né? No banco, ele tem a poupança lá, R$4.500, tem R$2.500 a receber de salário, 12 mil, que é o valor do automóvel que ele possui, e R$70.000, que é o valor do imóvel que ele possui. Então, juntando seus bens e direitos, ele tem um valor de R$89.370, ok? Vamos agora ver as obrigações. Nas obrigações, ele tem aí o financiamento a pagar da casa, né, de 15.550, o plano de saúde, a mensalidade da escola, a contas a pagar lá na boutique, né, de R$500, e também a fatura do cartão de crédito aí de 455. Se a gente somar todas as obrigações, a gente vai encontrar um total aí de R$16.960 em obrigações, lá no dia 1/3/2010, tá? Então, a gente nota, nesse nosso balanço, que o lado esquerdo ele é maior, né, gente, do que o lado direito. Então, as coisas que ele diz aí de boas vão superar as coisas ruins. Então, a gente viu aí, até agora, né, que o nosso patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que nós temos. A contabilidade, ela vai se preocupar em estudar o patrimônio nos seus aspectos quali e quantitativos. O aspecto qualitativo, ele vai consistir em especificar, segundo a natureza de cada um, os bens, os direitos e as obrigações, certo? O aspecto quantitativo, né, ele vai dar a esses bens, direitos e obrigações os seus respectivos valores. E aí, por enquanto, é isso. O tópico 2 era isso, para vocês compreenderem a questão do patrimônio. Mais à frente, né, agora a gente já vai para o tópico 3, a gente vai ver um pouquinho, deixa eu só relembrar aqui, pronto, a questão lá daquela situação do patrimônio que a gente montou aqui, ó. Então, foca nisso daqui. A gente tinha aqui bens, direitos e obrigações, contabilizando R$89.370 e eu falei bens, direitos e obrigações, não foi? Bens e direitos, R$89.370. Obrigações, R$16.960. Ok? E aí a gente encerra o tópico 2 e vamos para o tópico 3. O tópico 3 vai falar sobre o ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, recapitulando, no tópico 1 a gente fez um resgate histórico, como o Vitor falou, da contabilidade, também da sua utilização, né? No tópico 2, a gente conheceu o que é patrimônio, balanço patrimonial e o que é que compõe o patrimônio, que são bens, direitos e obrigações, e vimos aí o que é cada um desses. Agora vamos falar um pouquinho sobre ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, a gente vai analisar com mais profundidade que o balanço, né, o balanço patrimonial, ele possui algumas configurações
que são resultantes de quando você confronta os bens, direitos e obrigações, né? Você vai botar os dois agora em choque para ver quem é que ganha. As quais aí irão resultar em alguns estados patrimoniais favoráveis e até mesmo desfavoráveis às entidades. O ativo, então a gente vai chamar de o lado esquerdo do balanço patrimonial, tudo que está do lado esquerdo, a gente vai chamar de ativo. E ele coloca ali no livro que é sinônimo de coisa boa, positiva, então é um ativo, está lá do lado esquerdo. É interessante porque eu faço conexão ao lado esquerdo a coisas ruins, né? Porque para mim fica dúvida. Se o ativo é uma coisa boa e positiva, então do lado esquerdo nós vamos colocar o quê? Ou do lado esquerdo, não, do lado esquerdo já está o ativo, né? O ativo é, num primeiro momento, ele vai compreender o conjunto de bens e direitos de uma entidade. Lembrando que o que estava lá do lado esquerdo do balanço patrimonial eram os bens e direitos. Ok? Então, ativo é o conjunto de bens e direitos de uma entidade. Ativo, então, recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para esta entidade. Ai, que calor. Meu Deus do céu. Elementos das demonstrações contábeis do ativo, né? Benefício econômico futuro embutido em um ativo é o seu potencial que vai contribuir direto ou indiretamente para o fluxo de caixa, ou então equivalente de caixa para a entidade. A entidade geralmente usa os seus ativos na produção de mercadorias ou então prestação de serviços capazes de satisfazer os desejos e também as necessidades dos seus clientes. Benefícios econômicos futuros de um ativo, eles podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Exemplo, ele pode ser usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de mercadorias e também na produção de serviços que vão ser vendidos, né? Pode ser trocado por outros ativos, pode ser usado para liquidar um passivo ou pode ser distribuído aos proprietários da entidade. Muitos ativos, por exemplo, as máquinas, os equipamentos, eles têm uma substância física. Entretanto, ela não é essencial à existência de um ativo. Ou seja, é aquela questão dos bens intangíveis, tá? E muitos ativos, por exemplo, contas a receber e imóveis, eles estão ligados a direitos legais, inclusive aí o direito de propriedade. Então, ao determinar a existência de um ativo, o direito de propriedade ele não é essencial. Então, um imóvel aí que é objeto de um arrendamento, ele é um ativo, desde que a entidade controle os benefícios que sejam provenientes, né, os benefícios econômicos provenientes aí desta propriedade. E aí, gente, lá no livro de vocês, eles vão trazendo mais observações acerca aí dos ativos. Então, depois vocês leiam com calma, se aprofundem, tá? Eu trouxe aqui só alguns, mas tem mais lá, tá bom? Então, a gente pega aqui, vamos aqui não perder o fio, né? Ativo fica do lado esquerdo e é, então, o conjunto dos bens e direitos de uma entidade, ok? É o ativo. Vamos agora ao passivo. O passivo é o que ele vai chamar aí do lado direito do balanço patrimonial, vai tratar, então, como um sinônimo de coisa ruim, negativa. E no balanço patrimonial, então, a gente vai ter no lado esquerdo o ativo e do lado direito o passivo. Ativo, bens e direitos. Passivo, obrigações. Aí tem um comitê aí, gente, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Ele vai tratar esse pronunciamento específico, ele trata da estrutura conceitual básica para elaboração das demonstrações contábeis. E aí eu digo, menina, eu não sei como é que o OLAEST aguenta. Gente, contabilidade. OLAEST. Essa parte aqui não é chata. Eu fiz contabilidade, acho que 3 semestres. Mas, meu filho, essa parte de demonstração contábil é um saco. Mas vamos lá. Porque aqui, gente, vocês estão tendo contato com contabilidade, mas ninguém aqui vai ser contador. Quer dizer, você pode ser depois, né? Mas quando se formarem nesse curso, não.
Então, inclusive, há muitas restrições à atuação, né? A gente viu que há umas delimitações onde somente contador pode atuar, então técnico de contabilidade. Mas é preciso esse contato para que vocês conheçam. Informação é poder, né? Então, é preciso que vocês conheçam como funciona todo esse processo e como se relacionam com o desenvolvimento, o andar, né, de uma empresa. Então, ele vai dizer lá que o passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada aí de eventos que já aconteceram, cuja a liquidação, né, se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Ou seja, você comprou algo, daí surgiu essa obrigação, que foi um evento que já aconteceu, mas que você vai liquidar no futuro, e essa compra, ela vai trazer benefícios econômicos para essa entidade. Você não vai estar comprando uma coisa só para comprar, né? Uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade, ela tenha uma obrigação presente. Uma obrigação aí é um dever ou responsabilidade de agir, ou então de fazer de certa maneira, tá bom? Deve-se fazer uma distinção entre uma obrigação presente e um compromisso futuro. Então, a decisão da administração de uma entidade em adquirir ativos no futuro não constitui por si só uma obrigação no presente. Então, você está planejando adquirir algo, não quer dizer que já vai colocar lá como uma obrigação. E assim como a exemplo da relação com os ativos, lá no livro de vocês também eles trazem aí esses pormenores a respeito do passivo, tá? Então, é bom vocês darem uma lida mais com calma. A liquidação de uma obrigação presente geralmente vai implicar na utilização de recursos capazes de gerar benefícios econômicos, e a extinção de uma obrigação, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Por exemplo, por meio do pagamento em dinheiro ou transferência de outros ativos, e aí você vai liquidar ali, extinguir aquela obrigação. Prestação de serviço, substituição da obrigação por outra, ou então conversão da obrigação em um capital. Tá? Então, descobrimos aí o que é o ativo, descobrimos o que é o passivo. O ativo são bens e direitos, fica do lado esquerdo, o passivo são as obrigações, fica do lado direito. Ok? Existem várias características atribuídas aos passivos e aos ativos. Dei uma aprofundada. Agora vamos a patrimônio líquido. O patrimônio líquido vai ser igual aí aos bens somados aos direitos, subtraídos deles às obrigações. Então, essa diferença já implícita aí no lado direito do nosso balanço, nós a tornaremos explícita. Para o quê, gente? Para estabelecer uma igualdade com o lado esquerdo. É um balanço, ele precisa estar equilibrado, né? Não é para estar ficado, não é com aquela balança da justiça. Diz que é para ficar equilibrado, mas a gente sabe que não é assim, né? O balanço patrimonial, ele tem que ficar, os dois lados têm que ficar iguais. No final, eles têm que fechar, né? Tem que bater bem direitinho. Como diz meu marido, igual o beijo de bode. Então, ele vai dizendo, portanto, o ativo será sempre igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Pois as nossas coisas boas serão sempre iguais. A somatória das coisas ruins com o nosso patrimônio líquido. Aí, se a gente pegar aquele exemplo que a gente fez lá no tópico 2, agora, se bem que aqui eles trocaram, não sei se vocês perceberam aí. Os valores continuam o mesmo. Mas a data mudou, vocês estão percebendo? Lá em cima, ó, a data era 1 de março de 2010, vocês estão vendo? Quando eles foram colocar lá no outro tópico, pronto. Eles colocaram 1/3 de 2007, mas tudo bem. Vamos seguindo. Então, vamos fazer de conta que aí está 1 de março de 2010. A gente fez todo aquele somatório do ativo e viu que eles tinham R$89 mil entre bens, né, e direitos. Já aqui no passivo, a gente viu que deu pouco mais de R$16 mil, o que deixaria o nosso balanço aí desequilibrado. Isso quer dizer que está sobrando alguma coisa aí. E o que sobra é o quê? Ou seja,
o que eu tenho de obrigação, eu pegando tudo que eu tenho de meus bens e todos os meus direitos, se eu pegar tudo hoje, botar em reais, e eu pegar todas as minhas obrigações, colocar em reais, aí eu vou pegar esses bens e direitos para pagar, né, todas as minhas obrigações, para quitar todas as minhas obrigações. Vai sobrar dinheiro? Ou vai faltar? Ou só vai dar para pagar? Certo? Então, é preciso que os dois lados do balanço, eles se equilibrem. E isso vai depender de quanto os seus bens e direitos vão conseguir cobrir as suas obrigações. No caso aí, a gente viu que tinha uma folga, né, dos bens e direitos para cobrir as obrigações, que eram um pouco mais de 16 mil reais. Isso significa que se hoje ele vendesse tudo que ele tem e fosse pagar tudo que ele deve, ele ainda sobraria e ficaria com R$ 72.410. Isso daí, então, vai ser o patrimônio líquido dele, ok? Então, aí o livro vai dizer, sacou? Porque o lado direito do balanço será sempre igual ao lado esquerdo? Pois para que haja o equilíbrio entre os lados, surge então essa figura aí, né? Esse novo elemento que é o patrimônio líquido, então a situação líquida, que vai demonstrar por sua vez qual é a verdadeira riqueza. Será que a pessoa realmente está rica? Ou, vamos ver, às vezes as pessoas têm várias casas, carro muito caro, mas é cheio de obrigações, né? E aí, no final, meio que a pessoa às vezes está numa situação bem negativa, né? É preciso fazer essa análise. Então, ele vai fazer aqui a continha, né? Que já foi feita lá, patrimônio líquido, bens mais direitos, menos as obrigações. A gente viu que aquela pessoa específica tinha R$ 86.870 em bens, mais R$ 2.500 em direitos, que era o salário dele, né? Menos R$ 16.960 em obrigações, então ele resultou num patrimônio líquido de um pouco mais de R$ 72 mil. Ou, se você preferir, subtrai os ativos menos os passivos e você vai encontrar a mesma coisa. E aí, o tal do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, ele vai dizer, então, que o patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Que sobra aí vai ser o patrimônio líquido. Mais uma vez, o livro vai trazer outras características importantíssimas para vocês lerem a respeito de caracterizar melhor, né, as particularidades do patrimônio líquido. Tá? Então, não deixem de dar uma lida. Sim. Aí a gente agora tem os diversos estados patrimoniais. Então, vocês já viram que é um balanço patrimonial. Você sabe quais são os bens, sabe o que são direitos, sabe o que são obrigações e também já sabe o que é o patrimônio líquido. Mas o patrimônio líquido, dependendo do resultado, ele pode representar alguns estados aí, né? Essa entidade, seja física ou jurídica. Então, uma situação líquida positiva, que foi a que a gente teve nesse exemplo, ocorre quando a soma dos bens mais os direitos, ela vai sobrepor as suas obrigações. Ou seja, quando o ativo for maior que o passivo, a gente vai ter uma situação líquida positiva. Aqui tem um exemplo, né? 53 mil em ativos, 10 mil em passivo. Então, tem uma situação líquida positiva de 43 mil reais, ou seja, um patrimônio líquido aí de 43 mil reais, ok? Uma outra, aí ele vai só, como é que eu digo? Vai apenas descrever o que já está aqui nessa imagem, tá? Caso alguém, depois, quando for estudar os slides, esquecer o que é que isso daqui significa, tem aqui dizendo, tá? Vai falar da empresa, vai conseguir o valor de tanto, ok? Só para vocês, quando estiverem lendo aí, sem a presença de alguém explicando, poderem lembrar do que se trata. Então, situação líquida positiva, ativos maiores do que passivos. E a negativa? A situação líquida negativa, ela vai ocorrer quando o total das dívidas for superior à soma dos bens e dos direitos. Pode ser chamada aí de situação líquida negativa, situação líquida passiva
líquida deficitária ou ainda passiva a descoberta. Interessante, né? Para a parte negativa, meu povo, é nome que não acaba mais, né? Vamos lá. E aí, outro exemplo, uma empresa, ainda essa companhia Uni, na verdade, ela tem agora R$42 mil no ativo e R$60 mil no passivo. Então, gente, ela, na verdade, tem uma situação líquida negativa de R$18 mil. Quer dizer que esse patrimônio líquido aí, ele está negativo. Tá com sinalzinho de menos aí, tá vendo aí? Entre parênteses. Ou seja, se essa empresa fosse vender tudo que tem hoje e receber todos os seus direitos, ela ainda não conseguiria quitar todas as suas obrigações, ficando devendo aí ainda R$18 mil. Ok? Então, nesse caso, a situação líquida é deficitária, ou seja, o total dos elementos positivos lá do ativo, eles são insuficientes para saldar os compromissos. E a expressão passiva descoberta vai representar, então, essa insuficiência do ativo para cobrir o passivo. E ele vai continuando, que essa situação é pouco comum, porém ocorre com algumas empresas, principalmente com algumas entidades físicas, né? Poderíamos dizer aí que essa empresa, ela está quebrada? Aí o livro vai dizer que não. Ela poderá apresentar uma situação desfavorável e, assim mesmo, ela poderá desenvolver as suas atividades normalmente. E aí ele vai dizer que cabe destacar que se ela permanecer por muito tempo nessa situação, aí ela poderá ter sérios problemas e ser uma séria candidata aí a fechar as suas portas. Esse período agora de pandemia, gente, lá no campus a gente tem uns contratos, sabe, com empresas, né, que a gente terceiriza o serviço. Tem uma empresa que eu tenho certeza que essa empresa vai falir, porque eu já vi acontecer com outras. Eles não estão conseguindo honrar com as suas obrigações de jeito nenhum. Tanto que o salário desse mês dos funcionários deles, a gente vai pagar diretamente para eles e o que sobrar da nota que a gente vai passar para a empresa. Porque eles não estão conseguindo, e isso é desde março que eles estão assim. E aí, como eu já vi isso acontecer várias vezes, é difícil, viu? A situação nula também existe, né? A situação líquida nula, ela vai ocorrer quando o ativo vai corresponder ao mesmo valor que o passivo. Então, inexiste uma situação líquida, né? Se a gente, como esse exemplo aí, a pessoa tem 45 mil no ativo e tem 45 mil de obrigações. Então, o patrimônio líquido é zero, né? O que ela tem, ela vai pagar o que ela deve. Hoje, se fosse liquidada essa empresa, a gente teria exatamente o suficiente para quitar todas as dívidas e não ia restar mais nada para o proprietário. Alright? Vocês estão aí ainda? Vamos para o último tópico da noite. Até agora tá de boa, né? Tá. Professor. De boa. Vamos ao último. Marcelo? Oi. Oi. Marcelo, só um termo. Oi. Tá ouvindo? Sim. Pronto, só um termo que eu não vi mencionando no livro. Quando o passivo é maior do que o ativo, ele também pode ser chamado de passivo a descoberto. É um termo que pode aparecer. Acabei de falar. Passivo a descoberto? Ixi, Sim, tá aqui, ó. Esse slide aí, ó. A expressão passivo a descoberto representa a insuficiência do ativo para cobrir o passivo. E lá em cima também ele cita. Ele coloca aqui a situação líquida negativa tem vários nomes, ó. Situação líquida negativa, líquida passiva, líquida deficitária ou passiva descoberta. Alright? Vamos lá. Tópico 4. Desculpa, gente. Contabilizando com balanços sucessivos. Nesse tópico aí, a gente vai estudar contabilidade através de uma metodologia chamada aí de balanços sucessivos. Você
você fazer, a cada alteração que houvesse dentro dessa entidade, você fosse fazendo um balanço, ok? Por essa metodologia, né, nós teremos condições de entender aí todo o processo das modificações da entidade, das entidades. E a metodologia leva em conta que a cada operação realizada pela entidade se faz a alteração e a elaboração de um novo balanço. Essa não é a realidade dos fatos, mas ele vai botando aqui para vocês irem compreendendo aí. Ele vai trazer um exemplo. Mas é aí que as empresas não surgem do nada. Antes de tudo, é necessário que a gente tenha uma ideia, né? No segundo momento, a gente vai fazer um estudo lá, o tal do plano de negócios, para saber se vai ser viável aquela empresa, né? Um estudo também vai ser feito aí para avaliar o valor capital que vai ser necessário, né, para iniciar essas atividades. E aí ele vai dizer, o que vem a ser, gente? Esse capital, né? A palavra capital aí possui diversos conceitos. Porém, o investimento inicial feito para constituir ou para criar uma empresa e registrado aí pela contabilidade vai ser denominado de capital nominal ou capital social. Vai representar aí, vai corresponder ao patrimônio líquido inicial. É o valor inicial para essa empresa começar a funcionar. A gente viu também lá na disciplina de Direito Empresarial, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre esse capital social, né? Que ia ser integralizado pelos sócios e tudo mais. Lembre que esse capital social ele é colocado à disposição da nova entidade, criada aí pelos seus sócios. E ele só vai sofrer alterações quando os donos realizarem investimentos adicionais, né, aumentar aí o capital, ou quando eles retirarem, né, o dinheiro investido, com diminuições aí do capital. Para iniciarmos, então, vamos imaginar aí uma empresa, gente. Vamos lá. Vamos imaginar que lá no dia 1º de fevereiro de 2010, os colegas fulano X e fulano Y uniram-se, então, buscando aí constituir uma empresa no ramo da prestação de serviços de conserto de calçados. Aí o nome da empresa vai ser Companhia Uni Consertos de Calçados. Cada sócio disponibilizou R$30 mil de capital em dinheiro. Então, ao todo, eles tiveram aí um capital social de R$60 mil. Diante dessa situação, ele vai aqui, ó, mostrar um balanço patrimonial para vocês. Lembra qual foi a data? 1 de fevereiro. Então, aqui em cima, vocês vão ver o balanço patrimonial, o nome da empresa e a data. 1 de fevereiro de 2010. Então, lá no ativo, entrou no caixa 60 mil proveniente aí do capital social, no mesmo valor. Sabemos que o primeiro investimento que os sócios fazem é denominado de capital social e é originário dos próprios sócios. Esse capital que tem origem, essa origem deve ser classificado, contabilizado lá no patrimônio líquido e, ao mesmo tempo, ele também é aplicado ou investido na nova empresa recém-criada. Essa aplicação, então, vai aparecer no ativo, como a gente viu lá, tá? Portanto, nesse caso, a gente tem uma origem de 60 mil, proveniente dos sócios, e uma aplicação, tá? Lá dentro do ativo. Então, a gente vai ter aqui, ó, 60 mil que foi integralizado aí dentro do capital social, lá no passivo, dentro do patrimônio líquido, e ele vai ser o quê? Ele vai ser investido lá no ativo. Então, os 60 mil que entraram aqui do lado direito, né, ele vai ser empreendido lá dentro do lado esquerdo como investimento para fazer essa empresa funcionar. A partir desse momento, a nova empresa aí passa a ter uma autonomia, ela vai começar a movimentar os seus recursos, tá? E esses recursos que estão à disposição da nova empresa, eles ficam desvinculados dos sócios, a questão do princípio da entidade, né? Ficam desvinculados. Dinheiro não é mais do fulano X e nem do fulano Y, é da empresa Companhia Uni Consertos de Calçados. Lá no dia 3 de janeiro, essa empresa resolve adquirir uma sala comercial para a instalação da sua loja, com a finalidade de dar um bom atendimento aos seus clientes. A aquisição dessa sala foi com recursos próprios e se deu pelo valor aí de R$23 mil pagos à vista.
Então, se houve uma movimentação, a gente vai ter uma movimentação também lá no balanço. Como é que vai ficar? Então, vejam, lembram que eu tinha 60 mil reais no caixa? Mas eu acabei de tirar 23 mil reais do caixa para aplicar no imóvel. Um imóvel é um bem, né? Então, continua ali, lá dentro do ativo, só que ele não está mais no caixa. Agora, esse valor está aplicado, investido em um imóvel. Então, vocês vejam que houve, então, esse surgimento aí dessa nova linha dentro do ativo. Aí ele vai explicar aqui como é o que eu acabei de falar para vocês. Porque sai de um, vai para o outro. Isso foi lá no dia 3. No dia 5, a empresa adquiriu algumas máquinas e equipamentos para serem utilizados aí nos trabalhos que eles vão realizar. Essas máquinas custaram 32 mil reais e também foram pagos à vista. Então, como foi que ficou? Veja, mais uma vez, como foi pago à vista, saiu lá do caixa 32 mil reais. E foi aplicado em quê? Em máquina. Também são aí bens dessa empresa, dessa entidade. Então, o nosso ativo tá lá os 60 mil, só que agora está distribuído entre caixa, imóveis e máquinas. Seguindo, no dia 8, a empresa aí adquiriu móveis e utensílios, mesas, cadeiras, escrivanias, para melhorar suas atividades. O valor da compra ficou em 7 mil reais. E, como já não tinha esse valor lá no caixa, então essa compra foi efetuada a prazo. Se foi efetuada a prazo, gente, o que é que vai surgir agora? Vai surgir uma obrigação, ok? Então, esses móveis e utensílios vão lá para o ativo no valor de 7 mil reais. Observem o caixa. O caixa, na última alteração, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, era de 5 mil reais, estava em 5 mil reais no caixa. Agora, eles compraram 7 mil reais em móveis e utensílios. O caixa continua em 5 mil reais, porque o pagamento não foi à vista. O pagamento foi a prazo, ou seja, criou-se aí uma obrigação para essa empresa. E a obrigação é pagar por esses móveis. Então, a gente vê surgir lá do lado do passivo o item aí, duplicatas a pagar, no mesmo valor aí de 7 mil reais, que é o mesmo valor dos móveis e dos utensílios. Nessa operação também houve ingresso aí de mais um bem do patrimônio, né? Então, a gente nota então, gente, que o ativo aumentou em 7 mil. Até então, vocês poderiam observar que sempre o total do ativo e do passivo estava dando 60 mil, que foi o valor que os sócios integralizaram. Agora está em 67 mil, ok? Então, nesse caso, o patrimônio é como se fosse uma célula que vai constantemente sofrendo mutações. Ele vai dizer, veja quantas mudanças ele já sofreu desde o dia 1 até o dia 8, né? E aí ele foi representado essas mudanças pelo balanço, e no momento da sua elaboração vai representar uma posição estática. Lembra quando eu fui apresentar para vocês o balanço patrimonial lá pelo tópico 2, 3, acho que foi no 2, né? Que eu disse assim, preste atenção nisso. Era dizendo que ela mostrava a situação daquele momento. Então, é uma posição estática. Amanhã, o balanço que eu fiz hoje vai servir para amanhã? Pode ser que sim, pode ser que não. Se tiver acontecido alterações, então não vai. Ela vai sempre representar aquele momento em que foi elaborado. Sim, aí lá naquela situação a gente viu que aumentou de 60 para 67 mil. A pergunta é, o patrimônio líquido sofreu alterações? Não. O patrimônio líquido aí ele permanece o mesmo desde o início. Se você observar, o patrimônio líquido não é bens mais direitos menos as obrigações. Se a gente tem lá 67 mil... Peraí, deixa eu voltar aqui. No ativo, eu tenho 67 mil reais. Deixa eu botar lá no mostrar para vocês.
aqui. No passivo, eu tenho, no ativo, eu tenho 67 mil reais, tá vendo? E no passivo, eu tenho menos 7 mil. Eu vou ter que pagar isso daí. O que dá um patrimônio líquido que continua em 60 mil. Seguindo com as suas atividades, a mesma empresa, no dia 10, vendeu a sua sala comercial. Lembra que ela comprou uma sala por 23 mil reais? Pronto. Agora ela resolveu se mudar para uma sala alugada. Então, ela vendeu a sala que ela tinha comprado. A venda da sala da sua propriedade foi a prazo pelo valor de 24 mil reais. Aí ele vai dizer, note que a sala tinha sido contabilizada lá no balanço pelo valor de 23 mil reais, que foi o valor que ela foi comprada. Então, nessa operação, a empresa obteve uma vantagem, porque ela comprou por 23 e vendeu por 24. Essa vantagem é o que vai ser chamado de lucro, e o lucro, então, é um dos principais objetivos, né, gente, a ser alcançado por uma empresa. E vai ser ele que vai ajudar a manter as atividades operacionais das empresas e fazer com que a riqueza e o patrimônio, então, efetivamente venham a crescer. E aí, como é que vai ficar lá? Então, lembrando, ele tinha comprado por 23 mil, agora ele vendeu a prazo por 24 mil. Então, vejam aqui a alteração, né? Vejam que o item imóvel saiu do ativo e no seu lugar apareceu o quê? Duplicatas a receber, no valor de 24 mil reais. Agora a gente já percebe que o ativo está totalizando 68 mil e não mais de 67 mil. Por quê? Porque teve esse acréscimo de R$1.000, que nesse caso foi o quê, gente? Como é que ele vai ser representado lá no passivo? Vai ser apresentado dentro do patrimônio líquido como lucro, né? Então, aí, eles tiveram um lucro de R$1.000. E... lá no dia 15, a empresa efetuou o pagamento parcial da dívida que possuía. Qual era a dívida que eles possuíam? Tá aqui, ó. R$7.000 em duplicatas a pagar, que eles compraram, assumiram essas obrigações quando compraram os móveis e utensílios, né? Então, foi efetuado o pagamento no valor de 3 mil. E a gente vai ter agora o seguinte balanço. Qual foi a diferença desse para o outro? Ó, notem que nesse aqui a gente tem um caixa de 5 mil e a gente tem duplicatas a pagar de 7 mil reais. Aqui, ó, já se altera. Lembra que ele pagou 3 mil? Então, ele tirou lá do caixa 3 mil para abater das suas obrigações duplicadas a pagar, que eram um valor de 7 mil reais, agora está em 4 mil reais. Ok? Permanece ali o lucro de R$1.000. Lá no dia 20, a empresa recebeu o valor parcial de 10 mil com relação lá à venda da sala comercial que eles fizeram. Então, eles já receberam 10 mil reais dos 24 mil, que foi o valor de venda. Então, gente, a gente vai ver agora o seguinte. Antes, eles tinham duplicadas a receber no valor de 24 mil, agora eles têm no valor de 10 mil. Para onde foram esses 10 mil que estavam duplicadas a receber? Foram lá para o caixa, né? Então, antes nosso caixa estava em 2 mil, agora entraram mais 10 mil. E aí diminuiu também o meu direito de receber essas duplicadas, né? Passou de 24 para 14 e o caixa aumentou de 2 para 12. Nesse caso aí, a diminuição do valor de duplicadas a receber em 2 mil gerou aí a destinação dos valores para o caixa. Aí ele vai mostrando aqui, ó. Vocês estão vendo que tem esses numerozinhos? Não sei se vocês estão conseguindo localizar. Aqui do lado do ativo tem um colchete, aí tem um asterisco 4. Do lado aqui do passivo, a gente vai ter um colchete asterisco 3, outro colchete asterisco 2, um colchetezinho pequeno aqui dentro, abaixo de capital social, com o asterisco 1. E aí o livro de vocês vai demonstrando, então, cada um desses. Então, no balanço, o asterisco 1
aparece junto ao patrimônio líquido, que é o capital nominal, e é a primeira origem de recursos necessária para o início das atividades da empresa. Capital próprio, 2, vai ser composto aí pelos elementos que fazem parte do patrimônio líquido e abrange o capital inicial investido, bem como as suas variações. No caso lá, é um lucro, né? Podia ser prejuízo. O capital de terceiros, que é o número 3. Por que capital de terceiros, gente? Vocês estão vendo, né, que é o 3? É um capital de terceiros, porque eu utilizei capital de terceiros para fazer investimento na minha empresa. No caso aí, eu peguei e comprei os móveis e utensílios a prazo, ou seja, utilizando capital de terceiros, né? Essas coisas não surgiram do nada. Eu tenho que pagar essas pessoas, porque essas pessoas, de uma certa forma, emprestaram esse recurso para a gente. Então, esse item 3 aí corresponde a todas as dívidas ou obrigações exigíveis que a empresa possui e, portanto, também possui a obrigação de quitá-las, né? O capital de terceiros vai representar os investimentos feitos na empresa com recursos provenientes de terceiros. No caso lá, os móveis, né? Foi um investimento perfeito, foi lá para o ativo, mas como eles não tinham recursos, eles utilizaram recursos de terceiros. Nesse contexto aí, terceiro significa o conjunto de pessoas físicas ou jurídicas com que a empresa tem dívidas. Podem ser os funcionários, bancos, o próprio governo para pagamento de impostos, né? Fornecedores de mercadoria e etc. O capital total à disposição da empresa vai corresponder, então, aos capitais próprios, mas os capitais de terceiros, né? Estão todos lá à disposição da empresa, seja por investimento, material, estão lá. Os quais vão estar à disposição, né, disponíveis no ativos ou investidos no ativo em forma de bens e direitos, que era o item 4 lá do nosso balanço patrimonial. Sendo assim, a gente pode dizer que o capital vai ser o conjunto de valores que estão disponíveis pela empresa em um determinado momento. E assim, gente, fechamos a unidade 1. O que vocês acharam? Dúvidas, sugestões, reclamações? Ainda são 8h40 e a gente já terminou? Alguém? Vocês estão vivos? Tá todo mundo querendo mudar de curso, agora todo mundo faz contabilidade. Não me abandonem, hein? Olha, faz a contabilidade depois. Sério, gente, alguma dúvida? Vamos ficar na lado Por enquanto, dele não. mesmo. Não, desse mesmo. Gente, olha, eu quero pedir para vocês terem atenção aí com as provas. O Vitor estava me lembrando que depois de amanhã é o último dia para fazer a N2, não é isso, Vitor? N2. Isso. E a N3 e a N4 é no dia 6 de novembro, mas, ou seja, depois de amanhã, sexta-feira. Fiquem ligados, avisem os colegas aí, pelo amor de Deus, para não perder. Tem gente que está perdendo disciplina porque não está lembrando de fazer a prova. Eu digo, meu povo, certo que fosse uma nota ruim, mas não fez, então fiquem ligados. Outra coisa, como é que estão lá os